que Deus tem colocado no nosso coração, na rede de homens, que é um tempo onde Deus, Ele precisou destruir muita coisa para que houvesse um recomeço. Amém? Hoje, se a gente ligar a televisão, se a gente abrir em qualquer site da internet, a gente consegue perceber o cenário da igreja brasileira. Uma igreja que hoje foi referencial para o mundo inteiro e hoje perdeu seus valores, hoje perdeu a sua essência. Uma igreja que precisa de cura. Essa igreja que precisa de cura, que a gente aponta na televisão, que a gente liga a televisão de madrugada e vê e fala um monte de coisa, essa igreja somos nós também. Nós precisamos de cura tanto quanto eles. Amém? É muito fácil pensar que a igreja que precisa de cura é a igreja que está lá fora. É a igreja que está no meio do escândalo, que está no meio de tanta sujeira. É muito fácil se esconder, botar a nossa máscara de crente, vir para a igreja e achar que está tudo certo, achar que está tudo tranquilo, né? Como eu falei, eu sinto muito forte as pessoas com quem eu ando do mesmo jeito. É evidente o cenário de reconstrução hoje no nosso meio. Falando de comunidade cristã aprisco. Deus, acredito que não era o plano principal, mas Ele precisou desconstruir muita coisa para que se erguesse da maneira certa, se erguesse do jeito que Ele queria. E toda obra material, tanto um prédio como uma casa, ela começa por fundamentos, ela começa pela base. Talvez o fato de a gente tanto patinar, talvez fosse porque a nossa base não estivesse sólida, não estivesse firmada em Deus. A palavra que Deus me deu é uma coisa muito simples, é uma coisa que tem tanto crente velho aqui hoje, que sabe e pode dizer isso melhor do que eu. Mas a gente precisa começar pelo fundamento. O fundamento que eu falo é que se cada um aqui lembrar do tempo que se converteu, vai se lembrar das loucuras que fazia por Deus. O tempo do primeiro amor. O tempo em que todo mundo podia falar que... No meu tempo, ser chamado de crente era uma ofensa. Hoje é um status, né? Então, era um tempo de guerra, era um tempo de luta, era um tempo de vergonha para a igreja. Hoje virou algo que todo mundo se esconde por trás. Esse recomeço que eu falo, e é algo interessante que se a gente parar para analisar o jeito que Deus se move, Ele vem nos preparando domingo a domingo. Gabriel falou de Neemias, o Alex falou do propósito, o Anderson falou da miséria espiritual. Se a gente entender e botar isso tudo dentro de um pacote, a gente percebe que Deus está nos preparando para alguma coisa. São mensagens preparatórias para aquilo que Deus quer fazer. Amém? Mas também, em paralelo com isso, Deus tem destruído tudo na nossa vida, para começar do jeito certo. A base que eu cito, que é o grande fundamento, e a chave, eu vejo, é andarmos todos os dias como se fosse no primeiro amor. Existe uma graça, quando vivemos no primeiro amor, que no exato momento que a gente aceita Jesus, o caráter de Deus integra a nossa vida por inteiro. Isso é um fato, isso é algo sobrenatural. Existe... A minha mãe, um testemunho próprio. Quando eu ia perguntar alguma coisa para minha mãe, eu nasci num lar cristão, minha avó era cristã, meu pai é cristão, minha família inteira. E quando eu perguntava algo para minha mãe, mãe, eu posso fazer tal coisa, ou mãe, isso é certo, isso é errado. E sabe que mãe tem o poder de pesar na mente do filho, se ela quiser, né? Ela falava desse jeito para mim: Rony, analisa, tu acha que Jesus fazia a mesma coisa se fosse ele?
sem querer, ela estava me ensinando do caráter de Deus, me ensinando daquilo que Deus é, entende? A essência do primeiro amor, quando a gente vive o primeiro amor, a gente recebe automaticamente o caráter de Deus. E são duas coisas que andam lado a lado. Se tu perde a essência do primeiro amor, tu perde automaticamente o caráter de Deus. E o que a gente se torna? Se torna alguém irreconhecível dentro da igreja. Alguém que aquilo, como eu falei, que eu vivi essa vida, de botar uma máscara de crente e vir pro culto e achar que está tudo bem. Voltar ao primeiro amor todo dia nos leva na íntegra, na essência, experimentar todo dia do caráter de Deus. O primeiro amor que nos dá o caráter de Deus nos muda por inteiro. Muda toda a nossa atitude, nossa forma de pensar, nossa forma de agir quanto à igreja. Vivendo o primeiro amor e o caráter de Deus, a gente entende que o nosso dever e o nosso propósito, aquilo que o Alex falou, vai muito além do nosso desejo. Onde a gente abre mão do nosso desejo pelo caráter que Deus nos deu para viver o propósito. Muitas vezes a gente espera algo em Deus e até se frustra com aquilo que Deus não prometeu, por estar fora do propósito dele. Com o caráter de Deus, a gente sabe que a gente pode fazer o que quiser. A gente sabe que na liberdade de Deus a gente pode fazer várias coisas, mas a gente só faz aquilo que é o propósito de Deus. Nada nos tira. Automaticamente a gente se torna inabalável. Esse é um tempo onde essa casa, a igreja de Itajaí, dessa nação, os ministros dessa casa, o que tem que acontecer é que o caráter da nossa vida tem que pregar mais alto que nossas palavras. O caráter, a nossa integridade vai fazer a diferença. É um tempo onde a gente não vai ser mais medido por um grande ministério de louvor, um tempo onde não vamos ter mais um grande pastor, mas a nossa integridade vai se destacar. As pessoas vão olhar o caráter de Deus na nossa vida. Isso é o que realmente importa. O bom testemunho, ele é muito mais válido do que qualquer palavra, do que qualquer convencimento humano. Abre a Bíblia comigo no Salmo 106. Perdi meu texto, irmão. Enfim, ele fala da vida de José. Ele mostra que quem que não conhece a vida de José, eu aconselho ler em casa, do Gênesis 37 até 45, por aí. José, todos sabem, teve um tratamento diferente para o seu pai. Talvez a conduta do seu pai enfurecesse seus irmãos enfim, mas isso também não é argumento. Ele foi traído por seus irmãos, foi vendido como escravo. José, naquela época que foi vendido como escravo, ele deixa
toda a sua condição de sonhador e passa a ser um escravo. Se hoje, nos dias que vivemos, não existe mais, mas a escravidão é algo abominável e envergonhável, naquela época, então, seria terrível. José foi traído por seus irmãos. José perdeu sua posição social dentro da casa. Deixou de ser um dos senhores, de ser o filho preferido, para ser um escravo. Um grande exemplo de caráter de Deus que vem se falando na mídia hoje, grandes pastores vêm falando sobre isso, é que o caráter de Deus se assemelha a uma frase que diz que quem você é quando ninguém está olhando? Quais são as suas atitudes perante... É muito fácil viver uma vida de Deus dentro da igreja, viver uma vida de Deus do lado do pastor, do lado da pessoa com quem você anda. Em Gênesis fala que José foi tentado pela mulher de Potifar. Uma vez, duas vezes. Teve um dia que ela pensou, talvez ele não é tão durão assim. Eu vou preparar uma cilada para ele, vou tirar todo mundo dentro de casa. Mesmo assim, não tendo ninguém em casa, não tendo ninguém para olhar, José rejeitou. E mesmo por isso ele foi preso. Interpretando os sonhos do faraó e ganhando a confiança do faraó, ele se torna governador do Egito. E ele estava numa posição agora que, se ele pudesse pegar um por um daquele que o traiu, se ele pudesse se vingar de todo mundo que rejeitou, ele podia fazer isso. Mas ele não fez. Mais um exemplo do caráter de Deus. O que a gente aprende com isso é que eu tenho certeza que Deus vai nos levar a lugares muito altos nesse tempo. Mas é só o caráter de Deus que vai nos sustentar nesses lugares altos. Amém? José tinha 30 anos quando se tornou a segunda pessoa do Egito. Os estudos falam que ele ficou 11 anos trabalhando como escravo e 2 anos preso. Mesmo assim, quando ele podia arquitetar todo o plano para se vingar daqueles que fizeram mal para ele, a Bíblia diz que ele prepara um lugar e senta com seus irmãos para perdoar cada um deles. O caráter de Deus na nossa vida não nos permite mais a gente se zangar por qualquer coisa. Não nos permite mais olharmos para trás. Na verdade, eu estou num tempo que eu acho que é o tempo da igreja, que a gente não tem mais tempo para perder. A gente está num tempo que, como se Deus estivesse fazendo um intensivo na nossa vida. Como se, Rony, todo o tempo que tu perdeu, agora tu vai ter que ganhar rápido. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que não é fácil viver o plano de Deus para a nossa vida. Mas é algo que tem que andar de mãos dadas todos os dias. A essência do primeiro amor e o caráter de Deus. Perdendo a essência, a gente perde o caráter automaticamente. Perdendo o caráter, a gente se torna irreconhecível. A gente perde a nossa identidade. Amanhã é dia 20 de março. No calendário da América do Sul, dia 20 de março, começa o outono. Falando profeticamente,
o outono e a primavera são duas preparações, duas estações que preparam para o inverno e para o verão, para as grandes estações. Eu penso que a gente tem entrado num tempo de preparação. No tempo onde a gente tem que olhar ao nosso redor, perceber que o inverno vai vir. Ó, Alex, eu tenho 2 jaquetas, eu vou dar uma para ti. Ó, eu vou olhar meu celeiro e ver se tem semente, eu vou olhar tudo ao meu redor, eu vou me preparar para o inverno. Quando eu digo preparar para o inverno, é com a certeza que o inverno vai passar. Dessa vez ele vai passar e a gente vai suportar o inverno. Pela preparação que a gente tem no outono. Entende? E que na hora da colheita, a gente vai estar preparado para a colheita. Porque a gente se preparou no outono. Que a gente passou o inverno. E a gente está pronto para a colheita. É preciso... Eu estou me tornando repetitivo, mas é a essência dessa palavra. O tempo do primeiro amor, de mãos dadas com o caráter de Deus, nos torna inabalável. Nos torna disposto a fazer qualquer loucura por Deus. Nos torna sobrenaturalmente aquilo que Deus quer que a gente seja. Só com o caráter de Deus. A gente vai parar de se ofender. A gente vai parar de ficar estagnado. A gente vai parar e vai começar a entender a queda do irmão. Vai estender a mão para ele e vai levantar. Não, eu vou contigo. Eu ando mais uma milha contigo. Só com o caráter de Deus os argumentos vão cair. Só com o caráter de Deus a gente vai assumir toda a culpa. Não é culpa de ninguém. Não é culpa do pastor, não é culpa do Alex, não é culpa do Anderson, a culpa é toda nossa. É só com o caráter de Deus que a gente vai perceber qual é a nossa parte no corpo de Deus. Se no corpo de Deus, munido do caráter dele, a gente descobrir que é o dedinho do pé, a gente vai estar feliz da vida porque é o dedinho do pé. Com o caráter de Deus, a gente nos torna insuperável. É algo muito simples. Mas eu acredito que é o fundamento. Como eu falei, eu acredito que não foi o plano inicial de Deus para essa casa. Mas Ele precisou desconstruir tudo. Precisou fazer uma limpa para começar tudo do zero. E nessa noite Deus está aqui para pegar a gente pela mão e colocar o caráter dele na nossa vida. Colocar o caráter dele na nossa vida. Fique de pé comigo. Oh Jesus, não é ninguém maior que você nessa noite, Deus. Não há ninguém maior que você nessa noite, Senhor Jesus. Aleluia. Não há ninguém maior que você nessa noite, Senhor Jesus. Deus, nós oramos nesse momento, Senhor Jesus, porque não nos conformamos mais com esse tempo, Senhor Deus. Não nos conformamos do jeito que vivemos, Senhor Jesus. Pai, olha para cá, Deus, e com certeza o Senhor vai achar um coração aberto nessa noite, Deus. Vem preencher o nosso coração nessa noite, Senhor Jesus. Vem preencher o nosso coração nessa noite, Senhor Jesus.